Gente querida, eu quero ler para nós aqui, no profeta Isaías, no capítulo 32, do verso 12 em diante, e no contexto, o que se vem dizendo é acerca das mulheres que viviam despreocupadamente e que tinham na sua confiança e estabilidade de status econômico, social, religioso, familiar, a sua própria certeza de segurança. E aí se diz a elas: olha, vocês que andam assim tão sem preocupações, podem saber que vai chegar o dia em que vocês vão andar despidas. Vocês não terão o tempo suficiente para gastarem com as despreocupações de vocês. E aí é nesse contexto que se diz a partir do verso 12: baterão no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Ou seja, por já não terem mais aquilo que antes estava ali, que não era nem visto, nem percebido quando se tinha. Porque se andava com a mente tão confiante, tão despreocupada, tudo foi ficando tão blasé, tudo vai se tornando a serviço da nossa estabilidade. Quanto mais estável for a caminhada, mais anestesiadamente se vai andando, muitas vezes sem enxergar o que se tem. Até que chegue o dia em que se tem que andar nu. As coisas nos são tiradas. E aí se bate no peito pelo que se tinha e não se valorizava. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos. Se nesse dia vocês vão experimentar a ladeira da gameleira, vão ter que andar contra ré, vão ter que também viver com a atenção dos que limpam o chão aonde semeiam. Porque se antes a vida de vocês estava assim, tanto tempo, tão estável, tão tranquila, agora vocês vão ter que trabalhar dia a dia, arrancando espinhos todo dia, lidando com os abrolhos, lidando com aquilo que machuca, que brota da terra, que brota da natureza, que brota da alma, que brota do comportamento, que brota à volta de vocês como espinheiro. Vocês vão ter que lidar com isso, porque o tempo de uma existência tranquila deixou vocês num estado de anestesia total. Vocês só serão acordados pela calamidade, pelo espinho, pelo abrolho, pelo desconforto. Só perceberão mesmo o sentido da vida quando o palácio estiver abandonado, quando a cidade populosa ficar deserta, quando as torres das garantias de vocês se transformarem em lugares de esconderijo apavorante, quando os valores todos forem invertidos, é que vocês vão entender. Até o verso 14 é isso que se está dizendo. Aí o verso 15 diz: isso acontece para que vocês saiam desse estado de dormência e de indiferença e cheguem nesse ponto existencial de quebrantamento, de vigilância, de percepção, quando o espírito blasé dá lugar ao espírito avidamente grato. Isso só acontece quando o espírito lá do alto é derramado sobre nós. Sim, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Aí a mente, o coração, a vida, os nossos sentidos ganham outra interpretação das coisas. Então o deserto
Quando o espírito lá do alto vem, olha a inversão. Antes, o que se está dizendo é, se tinha tudo e não se enxergava nada. They took it for granted. Tinham tudo e achavam que era normal ter tudo. Pensaram que era natural que o universo conspirasse em seu favor, bobinhos. Aí andavam despreocupadamente. Todo o tempo que gastavam era o tempo que gastavam na desocupação, na despreocupação. Até que tem que chegar a hora da aterrissagem para a salvação do ser. E aí as coisas começam a se desfazer. Vão se tornando ao contrário. E estranhamente é nesse desfazer das nossas seguranças que a gente chega naquele ponto ideal para que o Espírito sobre nós se derrame. Como disse o profeta Joel, no capítulo 2, no verso 28 da sua profecia. Eis que naquele dia derramarei do meu Espírito, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos velhos sonharão, os vossos jovens profetizarão os vossos servos e servas. Naquele dia eu derramarei do meu Espírito até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, diz o Senhor. E aí ele descreve o contexto no qual esse grande derramar do Espírito acontece. É um contexto de lua vermelha como sangue no céu, de calamidade, fogo, fume, enxofre, angústia, guerra, calamidade na terra, e o Espírito se derramando sobre toda a carne. Frequentemente a gente aprende que as nossas seguranças totais trabalham contra o derramar a presença e a manutenção do Espírito da vida em nós, porque com uma facilidade enorme a gente se torna dessensibilizado, blasé e acostumado à bondade de Deus. Nos tornamos cínicos para com o sublime, e aí precisamos perder para sermos acordados. E o acordar definitivo só acontece quando o Espírito Santo é derramado. E aí as inversões das interpretações são alteradas. Antes o cara estava vivendo num pomar e tratava o pomar como se fosse um deserto. Agora ele está vivendo num deserto, mas o deserto para ele se torna num pomar. E o pomar para ele será tido como um bosque. Antes ele tinha tanto que ele não via nada, agora ele não tem nada, por isso ele começa a enxergar e a valorizar tudo, e tudo começa a ganhar sentidos extremos. O deserto é um pomar, o pomar é um bosque. O entendimento habitará no deserto, o entendimento habitará a solidão, o entendimento, o juízo, o discernimento habitará a perda. E a justiça de Deus vai morar nesse pomar que pode até ser num deserto. Porque esse pomar vai acontecer num ambiente subjetivo. O ambiente objetivo é o deserto. O pomar é o subjetivo. Portanto, o que se está dizendo é a justiça vai morar no pomar do coração. Que assim ganhe essa atitude. O efeito da justiça será a paz. Sempre. Onde há justiça, reina a paz. Onde não há justiça, não pode haver paz. Nunca haverá paz na injustiça. Entendam isso definitivamente. Miséria de um lado e riqueza do outro não produz paz. Uma sociedade como a nossa nunca terá paz. Podem mudar os governos. Se as ações não forem radicais na direção da justiça, não haverá paz, jamais. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre, quando a gente realiza e vive em justiça. Justiça em casa, na família, no trabalho, nos negócios, a gente vai impondo o regime da paz. E o fruto dessa justiça é repouso e segurança. As pessoas de fato descansam em segurança, mas sem orgulho, sem ufania,
e sem ingratidão, como acontece na ostentação das demasias. O meu povo, ganhando essa consciência, desvestido da patetice e ganhando o discernimento do sentido da vida, que muitas vezes só vem quando a gente é desvestido das nossas seguranças. O meu povo, entendendo isso, habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, preste atenção nisso, e em lugares quietos e tranquilos, ainda que, olha só, Braulio, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. A gente diz, bom, o paraíso veio para a terra. Não. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. O que se está falando aqui, senão da paz que excede a todo entendimento? Amém. Puro Evangelho, Jesus dizendo, edifique sobre a rocha da verdade, da justiça, da paz, da sinceridade, que é o Sermão do Monte ensina. Essas minhas palavras são rocha. Edifique sua casa aí, e você morará em paz. Amém. Porque paz não é uma coisa que acontece na rua. Antes de acontecer na rua, ela tem que acontecer no coração. Você habitará em moradas seguras. Moradas seguras não são cercas eletrificadas em volta da gente. Não. Sim. É um coração sereno, sem a paranoia das angústias. Isso aqui é uma morada segura. Em lugares quietos e tranquilos. Que a minha mente, meu interior, em pacificação, ainda que à minha volta, como Jesus disse, venham as tempestades, as saraivadas, a minha casa não vai cair, porque foi erguida sobre a rocha. Ainda que haja saraivada, ainda que caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, o meu povo habitará em paz, habitará em moradas seguras, em lugares quietos e tranquilos. Porque Ele está estabelecendo o reino dele no meu e no seu coração, não nas exterioridades da urbe. Que chegue na urbe, porque os corações estejam pacificados, acontecerá. Mas por imposições externas pode encher a cidade de polícia. Enquanto a justiça não reinar, a paz não existirá, a violência dominará. Bem-aventurados, no entanto, vós, os que semeais junto a todas as águas. Sejam felizes vocês que escolhem os melhores lugares, as melhores relações, os melhores encontros, as melhores almas, as melhores pessoas, os melhores vínculos, para semearem ali, para botarem ali as sementes de vocês. Sejam felizes vocês que não fazem as escolhas da guerra, as sociedades da morte, as vizinhanças da maldade escolhidas. Não. Bem-aventurado aquele que, tendo o poder da escolha, escolhe semear junto a todas as águas limpas. Felizes vocês que dão liberdade ao pé do boi e do jumento. Vocês que não seguram o outro, que não oprimem, sejam felizes. Felizes vocês que deixam o outro ir e vir. Felizes vocês que não o impedem. Felizes vocês que existem com essa dignidade e sabem da liberdade. De modo que no que diz respeito às ações de vocês, vocês semeiam com gente boa, junto a todas as fontes das águas, e dão lugar ao pé do boi e do jumento, para que ele coma, beba, trabalhe. Felizes os que não oprimem o próximo, sob hipótese alguma. Esses podem habitar até na cidade conturbada, porque o coração deles já aprendeu o caminho do significado.
o deserto para eles vira pomar, o pomar se transforma num bosque. Eles aprenderam o sentido da vida. A ingratidão não toma conta deles. Eles querem ter uma vida com causalidade. Sentido que se transforma em fruto, em demonstração de vida e paz. Eles não querem ser só discursadores, polêmicos, dizendo não concordo com isso, nem com aquilo. Fuck the poor, jamais. Não na minha presença. Na minha presença ninguém diz isso. Fuck the poor, não. Marcos Feliciano não me representa. Coisa mais ridícula. Claro que não. Agora eu vou fazer propaganda dele dizendo que ele não me representa. Ai, vocês me cansam. São cheios de coisa. Mostra aquela imagem aí do Fuck the Poor. Cara, o pessoal tá aí. Essa é a espiritualidade. Enquanto isso, blasés, não se importam com nada. Só tem um discurso solidário, mas não se converte a coisa alguma. São cheios de opiniõezinhas, amargas, azedas, e sem nenhuma ação na vida. Sabe? Árvores frondosas, mas sem fruto. Frondosas no criticismo, sem nenhum fruto de vida, de solidariedade, de graça, de paz. São verdadeiros derrames de logorreia. Cachoeiras, cascatas logorreicas. A gente até pensa que se importam com a vida. Mas está aí como é que se importa. Os que discutem em nome da verdade não têm nenhum amor por ela. Até que se arrebentem todos. Nesse mundo caído, cada dia eu sei mais que o cara que vai tendo tudo vai se tornando apenas diabo. Nesse mundo caído, infelizmente, amigos, os confortos, as seguranças humanas só nos anestesiam. Nos tornam, no máximo, críticos em nome da solidariedade, mas não nos tornam pessoas das ações da vida. É a perda, são as perdas. São as desconstruções que nos internecem de maneira séria para atolarmos-nos nos compromissos. Isso acontece quando a gente é destituído das nossas seguranças e tem que aprender o caminho da valorização singela de cada coisinha que vai chegando à nossa vida e à nossa alma. Aí o deserto vai virar o pomar vira um bosque na nossa apreciação. As coisas vão ganhando outros significados e a gente vai aprendendo a viver. Vai aprendendo a fazer o que é óbvio. Vai se tornando herege do óbvio. Vai semear junto a todas as águas boas. E vai dar liberdade ao pé do boi e do jumento para que trabalhem, produzam, não atrapalha quem está fazendo as coisas. Do nosso lado, a gente semeia no melhor lugar, e de outro lado a gente dá liberdade a quem está fazendo. O boi ao jumento, deixa ele fazer. Se ele não é contra mim, ele já é por mim. Deixa ele ir. Agora só boas e lindas cacetadas nos ensinam isso. Jesus, que ainda dê tempo para a gente aprender, porque a maioria de nós parece que não aprende nunca, ouve, nunca chega ao conhecimento da verdade, não internaliza a voz da simplicidade absoluta do Evangelho. O Espírito Santo arrebenta as nossas estruturas de engano e traz-nos quebrantados à consciência de quem somos e à chance de nos convertermos
recebendo nós o derramamento do Espírito lá do alto. Que pegue o que sobrou da nossa vida, quebrada pela nossa própria estupidez, e refaça em graça para o louvor da tua glória. É o que eu te imploro por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. VNV TV, o canal é você.